gostaria de convidá-lo a abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de João. Evangelho de João, de pé a gente poderia, por favor, fazer a leitura da palavra do nosso Deus no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Até aí, vamos orar. Senhor, te damos graças por essa leitura da Tua palavra. O Espírito Santo a inspirou ao Teu servo apóstolo João. E nós rogamos que Tu nos dês agora a iluminação do Espírito Santo para compreender essa revelação do Senhor. Abençoa-nos com a Tua palavra de maneira que ela nos transforme e nos torne mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém? Assentai-vos, irmãos. Deixe sua Bíblia aberta. Não feche, porque nós vamos recorrer a esse capítulo 4 de João durante todo o tempo que estivermos ministrando a palavra do nosso Deus. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia mais discípulos do que João, deixou a Judéia. Por quê? Jesus, ao ouvir dizer que os fariseus tomaram conhecimento que ele estava crescendo no seu ministério, saiu da Judéia e foi para a Galiléia. Judéia é sul da Palestina, Galiléia é o norte da Palestina. A razão de Jesus deixar a Judéia é que os fariseus o perseguiam. Os fariseus o odiavam. Ele então deixa a Judéia porque ainda não é o momento dele enfrentar a cruz. A oposição a Jesus vai crescer. Para que você veja os dias anteriores a sua crucificação, deu um pulo a Mateus capítulo 20, quando Jesus vai entrar em Jerusalém. Aí no verso 17 diz que estando Jesus para subir a Jerusalém, Mateus 20, 17, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Jesus tinha consciência da perseguição das autoridades religiosas. Jesus sabia que os dias se tornariam cada vez mais difíceis para ele. Então ele sai da Judéia e vai para a Galiléia para aguardar os dias que ele enfrentaria o Sinédrio, que ele enfrentaria Pilatos e que por fim ele enfrentaria a cruz do Calvário. Queridos, no entanto o verso 4 nos diz que para ir da Judéia até a Galiléia era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Precisamos perguntar de novo, por quê? A melhor maneira de estudar a Bíblia é fazendo perguntas, porque a Bíblia responde perguntas. Deus fala através da palavra, Ele responde às nossas indagações. Então, por que era necessário atravessar a província de Samaria? O caminho é o mais difícil. Samaria é uma região montanhosa. Ele poderia ir costeando o mar Mediterrâneo, planície. Ele poderia ir pela Pérea, estrada menos difícil, mas diz que era necessário atravessar a província de Samaria. Samaria é uma terra que judeu não gosta de passar. Samaria é uma terra difícil de andar. Samaria não é a melhor escolha, mas era necessário.
A única razão nesse texto para entender por que era necessário Jesus passar por ali está no verso 7. Ele estava sentado à beira do poço em Sicar, diz o texto, cansado da viagem. E nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E a única razão para Jesus passar ali, e ele tem que passar, ele quer passar, ele precisa passar, é necessário passar, é porque ali tem uma mulher que precisa ter um encontro com ele. Judeus não falam com samaritanos. Está aí no verso 9. Judeus não falam com samaritanos. Por quê? Os judeus tinham os samaritanos como uma sub-raça. Quando Jerusalém, quando Israel caiu sobre o império da Síria, por volta do ano 600 a.C., os assírios levaram o povo de Israel ali no norte e deixou só pessoas doentes e idosas. E todo o povo foi levado. Os que ficaram, mesmo doentes e mesmo mais velhos, foram misturados com gente de outras nações que os assírios levaram para lá. Por que os assírios faziam isso? Para destruir a pureza da raça. Então, o povo que foi gerado em Samaria era um povo misto, mistura de judeus com gente de outras nações. Logo, para o reino do sul, Judeia, o povo de Samaria deixou de ser judeu. Então eles não falavam mais com o povo de Samaria, porque agora eles não são mais judeus. Eles são chamados apenas de samaritanos, mas não são mais judeus. Jesus, no entanto, puxa assunto com esta mulher. Ele diz, dá-me de beber. A mulher então diz assim, mas como tu pedes de beber a mim, sendo judeu, e eu uma mulher samaritana? A razão é que judeus não falam, não somente não falam com samaritanos, mas judeus não falam com mulheres publicamente, porque naqueles dias o preconceito era muito grande. O agravante é que Jesus não é somente judeu, ele é rabino. Ele é mestre em Israel. E mestres e rabinos não falavam com mulheres publicamente. No entanto, Jesus fala. Essa mulher nos traz algumas lições, o encontro de Jesus com ela. Estamos numa semana de ação de graças. E se tem uma razão fortíssima para dar graças, é que Deus fala com as pessoas. Essa mulher não tinha a menor chance de ter um encontro com Deus, se não fosse por intermédio de Jesus Cristo. Por que razão? Porque os fariseus não lhe falariam de Deus. Os escribas não lhe falariam de Deus. Os saduceus não lhe falariam de Deus. Os judeus não lhe falariam de Deus. Ela passaria todo o resto da sua vida sem poder ouvir de Deus, porque judeus não falavam com samaritanos. Jesus é judeu. Jesus é homem de Israel e é mestre. Mas antes de tudo, ele é Deus. E Deus não tem preconceito. Deus fala com mulheres samaritanas. Meus queridos, essa mulher ouve Deus falando com ela. E ele diz para ela dar água a ele. E ele então lhe diz assim, ela diz, mas o senhor não devia falar comigo? E ele diz, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Na verdade, Jesus não pediu água, porque a sede dele era insuportável. Ele poderia aguentar, porque ele já tinha aguentado 40 dias e 40 noites no cume de um monte, em jejum e oração. Ele era resistente e, sobretudo, ele era Deus. Ele pediu água, porque, na verdade, a maior necessidade daquela mulher era beber água. Mas ele lhe diz, água viva. Ela não entende e diz, Senhor, o poço é fundo e tu não tens com que atirar. O poço media em torno de 32 a 34 metros naquela oportunidade. Hoje, por volta de 22, porque o povo está cheio de crendice, você sabe que o povo é assim. E os turistas vão a Israel e jogam uma moedinha no poço, que ele existe até hoje, para fazer um pedido. E eles estão entupindo o poço de moeda. Mas o Senhor Jesus diz,
Quem beber dessa água aqui, ó, desse poço, vai voltar a ter sede. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, do seu interior vai fluir um rio de água viva. Nele será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele disse: mulher, não é essa água que eu estou falando. Eu estou falando dessa água que fala contigo. Meus queridos, a mulher ainda não entende, porque as coisas espirituais só Deus para fazer entender. E Jesus então está convencendo a mulher da sua necessidade. Então ele muda de assunto e diz assim: mulher, vai lá e chama teu marido. O que o marido tem a ver com isso aqui? Tem tudo a ver. Ela então diz assim: Senhor, eu não tenho marido. Jesus disse: disseste a verdade, a mim ninguém mente, porque 5 já tivestes, e o que tens não é teu marido. Então ela diz algo, meus irmãos, extraordinário. Verso 19, ela diz assim: vejo que tu és profeta. A segunda razão para dar graças a Deus é que Deus fala conosco. A segunda é que Deus nos revela. Ele nos conhece. Ele sabe tudo sobre a nossa vida. Essa mulher, então, diante de que Jesus lhe diz tudo sobre sua vida, ela diz: tem que admitir que tu tens a revelação de Deus, tu és profeta de Deus, porque tu tens falado tudo a meu respeito. No verso 28, ela deixa o cântaro, vai à cidade falar aos homens, e no verso 29 lhes diz: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ele sabe de tudo que eu faço, ele tem conhecimento de todos os detalhes da minha vida. Portanto, você precisa agradecer a Deus, porque Deus é o Deus que fala. Fala com samaritana, fala com prostituta, fala com qualquer pessoa. Ele fala com quem ninguém quer falar. Ele fala e ele revela a vida da pessoa. Os olhos do Senhor é como chamas de fogo no Apocalipse, porque são penetrantes. Ele conhece o recesso do seu coração, ele conhece a sua alma, os pecados ocultos que ninguém vê, Deus o sabe. Ninguém se esconde do Senhor. Ainda que eu tome asas como a águia e voe até os confins dos mares e me detenha nas profundezas do oceano, ainda lá me haverá de encontrar a tua mão. O Deus da Bíblia é o Deus que fala e é o Deus que revela. Louvado seja o Senhor. Agora, aquilo que Deus fala nos toca e nos transforma. Porque Jesus disse, o que disse: se tu beberes da água que eu lhe der, vai jorrar de dentro de você uma fonte viva. Para compreender melhor, vá até o capítulo 7 de João e observe Jesus dentro do templo. É o dia da grande festa, a festa dos tabernáculos. E no verso 37 diz que é o último dia, o grande dia da festa, o ápice, o cume desta festa. Diz que Jesus levanta-se e exclama: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Portanto, o que é beber de Jesus? Ele diz: é crer em mim. Beber de Jesus é crer nele. Beber a água viva é crer naquele que é a própria fonte da vida. Voltando ao capítulo 4 de João, nós encontramos Jesus falando a esta mulher, revelando a sua maior sede. Qual era a maior sede dessa mulher? Era ser amada. Ela já tinha tido 5 homens, os 5 frustraram o seu desejo, o seu anseio de amor. Ela estava num 6º homem e ela ainda era uma mulher vazia. Então ela se encontra com aquele que a Bíblia diz que é a própria essência do amor. E ele começa a lhe falar como nenhum homem lhe falara. Ele começa a valorizá-la como ninguém a valorizava.
e agora ela se acha importante. Um rabino fala comigo. Mais do que isto, ele diz que vai matar a minha sede. Então ela larga o cântaro, corre para a cidade e começa a falar para as pessoas. A fonte começou a jorrar. A fé que ela teve em Jesus começa a jorrar e a vida de Deus vai saindo daquela mulher, e ela fala aos homens, de maneira que no capítulo 4, verso 39, nos diz que muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus em virtude do testemunho da mulher que lhes anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Meus amados, de uma mulher vencida, frustrada, derrotada, rejeitada, mal amada, essa mulher se torna uma poderosa missionária que testemunha de Jesus, e muitos vêm a crer em Deus. Vindo os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. Agora o povo quer Jesus, agora o povo quer Deus na sua casa, o povo quer Deus na sua vida. E olha o que eles dizem para essa mulher no verso 41. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Agora ela é testemunha, mas mais do que isso, Deus transformou a vida das pessoas. Meu amado, nós temos que dar graças, porque quando Deus fala, Deus muda a vida das pessoas. Deus transforma a vida das pessoas. Louvado seja o seu glorioso nome. No verso 20, essa mulher diz a Jesus: os nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém onde se deve adorar. E eu tenho vivido todos esses anos sem me encontrar com Deus. Eu não o encontro aqui em Gerizim. Eu quero saber se ele está lá em Jerusalém. E Jesus diz algo impensável, por isso que os fariseus o odiavam. Ele diz: mulher, vem a hora, verso 23, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. No verso 21, ele lhe tinha dito: vem a hora e já chegou, em que os adoradores não adorarão o Pai, nem em Jerusalém, nem em Gerizim. O que significa isso? Que Deus não pode ser limitado a lugares. Ele é o Senhor de toda a terra. O lugar que Deus habita, meus amados, não é feito de paredes. Tanto que Deus não deu um projeto de um templo. Esse projeto foi pedido a ele. O projeto que Deus deu foi o tabernáculo. O tabernáculo era desmontável, porque Deus não quer ficar num lugar enquanto o seu povo vai para a vida. O tabernáculo era desmontável e Deus colocou uma nuvem sobre o seu povo no deserto durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. E qual era a orientação? Quando a nuvem caminhar, desmontem tudo e me sigam. E Deus andou no deserto com aquela nuvem, e o povo tinha que montar e desmontar o tabernáculo, porque o que importa não é o tabernáculo, é onde Deus está. Então, se Deus se movia para um lado do deserto, eles tinham que desmontar o tabernáculo, porque o tabernáculo sem a presença de Deus não é nada. Razão porque no capítulo 24 de Mateus, Jesus diz aos seus discípulos que estavam encantados com as construções do templo em Jerusalém, e Jesus diz: não vede isto? Não vai ficar pedra sobre pedra. 40 anos depois, o general Tito invadiu Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, e destruiu tudo. E até hoje não existe templo em Jerusalém, porque Deus não pode ficar atrelado a endereço. O negócio de Deus não é pedra, é gente. Ele diz para a mulher samaritana: não se preocupe com Jerusalém e nem com Samaria, porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Queridos, Paulo escreve aos Coríntios e diz assim: acaso não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito, que fostes comprado por bom preço o sangue de Cristo, e que não sois de vós mesmos? Sabe, querido, o templo que Deus habita é você.
O templo que Deus habita não é feito por mãos humanas. O templo que Deus habita é o corpo humano, que é obra das suas mãos. Então, onde você for, o Senhor está com você. Amém, amado? Quando você vem para cá, Deus está aqui, mas está em todo lugar. Mas quero dizer que Deus entra com você na casa de adoração. Agora você precisa dar um pulinho para Mateus 21, porque Deus nos tem a dizer nessa manhã algumas coisas a respeito da nossa adoração. Essa mulher quer ser adoradora e Jesus a está doutrinando, Jesus a está orientando. Queridos, no capítulo 21 de Mateus, nós encontramos o Senhor Jesus entrando no templo. Ele entra no templo e quando ele entra no templo, as pessoas começam a dizer: bendito que venha em nome do Senhor. As crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos. E diz o verso 12, que tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, porque Jesus usava a palavra de Deus, ele falava o que os profetas haviam dito: a minha casa será chamada casa de oração, vós porém a transformais em covil de salteadores. Jesus está se referindo a Isaías 56 verso 7 e Jeremias 7 verso 11, porque são dois textos das escrituras. Jeremias disse: acaso a minha casa é covil de salteadores? E Jeremias e profecia de Isaías diz: a minha casa será chamada casa de oração. Jesus junta a palavra dos dois profetas para questionar aqueles dias no templo. A minha casa será chamada de casa de oração, mas vós a transformais em covil de salteadores. Por quê? Os cambistas dão sinal, os vendedores de pomba também. O historiador judeu chamado Flávio Joséfos, ele certamente, quando Jesus foi crucificado, ele já era nascido. Ele presenciou a queda de Jerusalém no ano 70. Ele escreveu a história dos hebreus desde Gênesis até o começo do Novo Testamento. Na sua história, ele cita a Jesus Cristo. Ele era judeu e não era cristão. Ele cita Jesus como um homem bom, justo, como um mestre. Mas ele não o reconhece como Salvador, porque ele ainda não era convertido e não sei se o foi. A história dos hebreus foi publicada pela CPAD. É um livro que ficou muitos anos publicado pela Martins Fontes em 12 volumes, e a CPAD condensou tudo num grande volume, coisa preciosa para conhecer a história do povo de Israel, desde o relato da criação. Então Flávio Joséfos registra que nos dias de Jesus, a classe mais corrupta em Israel era o sacerdócio. Anás, que está vivo nos dias de Jesus, foi deposto pelo governador Vitélio, da província, ali na Palestina. O seu genro Caifás é quem é o sumo sacerdote. E o que o historiador diz é que eles exploravam o povo. Quando a pessoa ia cumprir a prescrição de Êxodo 30, de que de 20 anos para cima todo homem tinha que pagar o imposto do templo, a lei dizia que tinha que ser com o ciclo do templo. Mas eles levavam moedas do império inteiro, porque eles estavam esparramados. Então quem morava sob o domínio romano, levavam moedas romanas. Quem estava sob o domínio grego, levavam moedas gregas, as dracmas. Mas quando eles chegavam no templo, aquelas moedas não podiam ser aceitas, porque tinham a imagem do imperador. As moedas gregas não podiam ser aceitas porque tinham os deuses do panteão grego. Então tinha que fazer um câmbio. Mas na hora que o adorador ia trocar a moeda, ele era extremamente explorado, porque tinha que pagar um alto ágio. As moedas não eram aceitas por isso. Era legal ter os cambistas, mas a exploração indignou Jesus Cristo. Marcos 11:11 registra, que é o texto paralelo, que Jesus olhou aquilo, observou tudo e saiu. E no outro dia voltou de Betânia, expulsou todo mundo e disse: vocês transformaram minha casa num covil de ladrões. Meus queridos, Anás roubava o povo. Ele se tornou um homem rico e poderoso.
Tanto que no dia que Jesus foi interrogado no Sinédrio, Caifás não abriu a boca, e ele era autoridade, ele era o sumo sacerdote, mas diante do sogro, que fora deposto por corrupção, ele se calou, e Anás interroga Jesus como se fosse Deus do templo. Ele questiona a autoridade de Jesus Cristo. Com que autoridades fazes estas coisas? O homem, quando pensa ser maior do que é, ele toma o lugar de Deus. E Jesus disse: isso aqui virou balcão de negócio, isso aqui virou o lugar de explorar meu povo. E expulsou a todos. João diz que ele fez um chicote com as cordas que ele achou. E eu fico pensando, se Deus entrasse nos templos hoje com um chicote na mão, o que ele faria? Deus quer uma igreja santa e pura, com motivações honestas em tudo que faz. A minha casa será casa de oração. Deus quer que nós falemos com Ele, amados. Deus quer que nós invoquemos a sua presença. Deus deseja que nós perguntemos a Ele qual é o caminho que nós devemos andar. Amados, o nosso Deus, Ele não explora, Ele socorre, Ele salva, Ele estende a mão ao que está caído, ao que não tem Ele dá. Amados, o Senhor Jesus diz que a sua casa é casa de oração, mas eles estavam explorando o povo. Um dos sinais porque exploravam o povo é que eles aceitavam uma terceira moeda além do ciclo, a moeda de Tiro. Mas a moeda de Tiro tinha o deus Melcarte, que era um deus pagão numa face e a águia romana na outra. A pergunta é, por que eles aceitavam essa moeda e não aceitavam a grega e a romana? É que a moeda de Tiro não sofria desvalorização por 300 anos. Era forte, era interessante receber aquela moeda. Percebem onde o homem pode ir com seu coração ganancioso? Por isso que Jesus entrou lá e expulsou todo mundo disso. Não é nada disso que meu pai pensou. Meu pai quer adoradores que adorem em espírito e em verdade. Havia muita fachada no templo, muita religiosidade, muita aparência, mas faltava conteúdo, faltava pureza, faltava verdade. As três outras coisas que Jesus ensina nesse texto é no verso 14, que vieram a ele no templo cegos e coxos e ele os curou. Coxo e cego não tinha vez naquele templo, eles ficavam à porta do templo, eles tinham que mendigar, ninguém orava por eles. Sacerdotes nos dias de Jesus consideravam aleijado como um amaldiçoado. Deus não pensa assim dos aleijados, Deus não pensa assim dos cegos. Jesus falava com os mendigos e com os leprosos, porque ele veio para os doentes e não para os sãos. Ele veio para sarar. A igreja hoje muitas vezes usa a cura como expediente para faturar em cima das pessoas. Troca a cura por dinheiro. Eu quero te dizer que Deus cura de graça. Deus é Deus de misericórdia. Deus é Deus de favor. Amados, eu creio na cura. Minha esposa era estéril. Nós tínhamos 10 anos de casados. E o médico nos disse: vocês nunca vão ter filhos. Fizemos todos os exames. Vocês nunca vão ter filhos. Eu olhei para ele e disse: o senhor vai fazer o pré-natal da minha esposa. Porque Deus me disse que eu vou ser pai. E eu só tenho minha mulher. Então, se eu sou casado, ela é minha esposa e ela não pode ter filhos, então Deus vai fazer um milagre, porque Deus me disse que eu vou ser pai. Ele me disse assim: se acontecer, pode escrever que eu bato meu CRM e assino que é milagre. Eu falei: nos falaremos depois. Era dezembro de 93. Janeiro de 94, início do ano, nós viajamos num poderoso Corcel 2, da cor de sua gravata, pastor, bege. Belo Horizonte, Recife, pela fé, né? Corcel 2. Na volta eu parei em Aracaju e nós nos hospedamos na casa de um colega. E ele pediu que pregasse na sua igreja e lá fui pregar e preguei. E naquela noite,
Fiz apelo, preguei uma mensagem evangelística, várias pessoas vieram a Cristo, orei com as pessoas e no final, cumprimentando os irmãos, se aproximou de mim um jovem e disse assim: o pastor tem filhos? Eu falei: ainda não. Ele falou: ainda não? Tem algum problema? Eu falei: tem um diagnóstico médico de que minha esposa não pode gerar filhos, mas eu sei que Deus vai me dar. Ele disse: pois hoje ele me falou para abençoar o ventre da sua mulher. Eu falei: você já obedeceu? Ele disse: já. O irmão poderia me ligar quando Deus fizer? Eu falei: me dê seu telefone. Um mês depois, eu olhei para minha esposa e disse: você está grávida. Ela disse: e você ficou doido? Porque ela não sabia dessa conversa minha com esse irmão. Eu falei: não, você está grávida, pode fazer o exame. E ela fez o exame. Umas 3 semanas depois, ela disse que ficou um pouco preocupada dela não estar grávida, de eu ficar frustrado, porque eu nunca tinha falado aquilo. Ela não teve coragem de buscar o resultado. Ela foi para a faculdade e deixou com uma colega o ticket para buscar o resultado. A colega pegou e telefonou, ela telefonou do orelhão da faculdade para a colega. E aí? Ela disse: e aí que você vai ser mamãe? Ela disse que as pernas bambearam e ela disse: você está brincando? Ela disse: não, você está grávida, você vai ser mamãe. Vocês não sabem a loucura que minha mulher fez. Todo dia eu ia buscar ela na faculdade, mas nesse dia ela pegou o ônibus. Olha só que risco colocou meu filho. Ela ficou tão emocionada que esqueceu que eu ia buscá-la. E ela sempre ligava: olha, já saí, estou te esperando. Foi para casa de ônibus. Fui surpreendido com ela chegando em casa. Ela disse: senta. Eu sentei. Ela falou assim, e começou a chorar: eu estou grávida. Falei: já começou? Eu a abracei e falei: eu já sabia. Oramos ali, agradecemos a Deus pela vida do nosso filho. Ele colocamos o nome de Mateus exatamente porque Mateus significa presente de Deus. Peguei minha esposa, marquei o médico e fomos. Quando nós entramos, ele olhou, ele é crente. Ele olhou e disse assim: minha esposa é pernambucana. Ele olhou e disse assim: você está buchuda. Buchuda lá no Nordeste é a expressão para grávida no ditado popular. Você está buchuda. Ela falou assim: eu estou grávida. Ele disse: louvado seja Deus. Eu mantenho a minha palavra. Pode escrever, eu assino. É milagre. Ele é especialista em fertilidade. Eu disse para ele: eu dispenso o seu atestado. Porque para mim não importa exame, documento, não preciso provar que eu creio. O meu filho é o maior atestado da benevolência de Deus. Eu sei que Deus cura. 3 anos atrás eu fui orar com uma senhora judia. Ela era judia cristã desviada, afastada. Porque a sua irmã, que era membro da igreja que eu pastoreava em Mato Grosso, me procurou e disse: minha irmã está com câncer, pastor. 3 meses de vida. Veio um sobrinho nosso que é cirurgião do Rio de Janeiro para a cirurgia, mas quando eles abriram o abdômen dela, o câncer já tinha tomado tudo. Eles deram 3 meses de vida e vão fazer uma quimioterapia para ver se conseguem uma sobrevida. Fomos visitá-la, oramos juntos, choramos juntos. E eu só visitei 2 vezes em 3 meses porque ela não tinha condições de receber ninguém. Às vezes eu falava com ela pelo celular. Mas na antevéspera da nova cirurgia, para ver se tinha tido alguma melhora, nos reunimos na sala da casa dela, um apartamento imenso. Toda a família estava ali. Havia um tom de despedida naquela reunião. Ela estava muito debilitada. Minha esposa cantou um hino à capela, muito antigo, que falava do socorro de Deus nos dias de tempestades. E lemos as escrituras e oramos, e a nossa oração foi: Deus, nós chegamos no nosso limite. Esbarramos numa parede das impossibilidades humanas, da impossibilidade da ciência, mas nós sabemos que o Senhor não reconhece fronteiras, não reconhece limites.
O Senhor é Deus, o Senhor pode fazer. Se o Senhor não fizer, a glória é do Senhor. Mas se o Senhor fizer, a glória é do Senhor também. Deus tem misericórdia. Nós não temos mais nada a fazer. Oramos e acabou aquela reunião. Na segunda-feira ela foi para a cirurgia, eles a abriram. E o seu primo disse: o que aconteceu aqui? A equipe de Cuiabá do Hospital Santa Rosa disse: não é o mesmo abdômen. Ele disse: mas é a minha prima, é a mesma pessoa. Não havia ali nada, absolutamente nada. Todos os órgãos estavam normais. Eles escolheram material de todos os órgãos e levaram para a biópsia. Na quarta-feira eu estava pregando no aniversário, era a fundação de uma empresa, era um lugar muito grande. E teve um jantar que eles ofereceram. E eu preguei a palavra naquele culto de ação de graças pela inauguração daquela empresa. E essa senhora, a irmã da doente, que é como uma mãe para minha esposa, estava lá. E ela estava ao celular e me chamava. Eu saí passando entre as mesas, ela fechou o celular, sorriu e disse: eu falava com o patologista, o dono do laboratório, e ele acaba me dizer que os exames deram 100% negativos. Eu estive em Cuiabá agora em outubro. Dia 24 de outubro, preguei numa igreja presbiteriana. E ela estava lá, foi me ouvir. Ela estava lá sentada. Todos os seus cabelos voltaram, cheia de saúde. Me abraçou e disse: pastor, como Deus é bom. Eu disse: eu sei que Deus é. Eu sei que Deus cura. Mas estranhamente eu não sei por que Deus tantas vezes não responde do jeito que a gente pede. Pastor Jeremias Pereira, eu trabalho com ele. É um dos homens que eu mais admiro pela sua firmeza bíblica, sua paixão pelo evangelho e pela obra missionária. Pastor de uma igreja hoje com quase 4.000 membros. Mas eu estava no quarto quando sua esposa deu o último suspiro, com câncer, com as mãos erguidas, adorando o seu Senhor. Um momento singular na minha vida. Dr. Flávio, do qual somos pastores até hoje, pastor Jeremias em lágrimas, eu ao lado como seu companheiro, em lágrimas, e a Ana com as mãos se entregando ao Senhor. No domingo ele escreveu no boletim da igreja: oramos, mas o Senhor disse não. Se Deus não puder dizer não, Ele não pode ser Deus. Ele é Deus e Ele pode dizer sim, Ele pode dizer não. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Câncer não pode derrotar um crente. Eliseu estava em cima de uma cama, doente da doença da qual haveria de morrer, diz a Bíblia. Profeta Eliseu ressuscitou mortos. Profeta Eliseu curou leprosos. Profeta Eliseu multiplicou comidas. Profeta Eliseu fez um machado flutuar, milagres que só Jesus Cristo fez. Mas morreu da doença da qual havia de morrer. O rei entra na casa do profeta e começa a chorar e dizer: meu pai, meu pai. E o profeta levanta e impõe as mãos, profetiza e abençoa o rei. Doença não tira autoridade espiritual. Doença é condição humana. Nós estamos num mundo em corrupção. O que é nascido de Deus é o nosso espírito. O nosso corpo, ele é nascido da nossa mãe e nós estamos envelhecendo, queridos. Nós sofremos, mas não há de se comparar ao que está preparado em comparação ao que temos aqui. Por isso, se você está com dores, enfrentando lutas, você não está menor diante de Deus. A unção de Deus está sobre você. Você é um abençoado de Deus. Vieram a Ele no templo cegos e coxos e Ele os curou. Mas eu te pergunto, qual é a quantidade de doentes que tem nas igrejas hoje? A maior parte da doença da igreja não está no corpo do povo. Está na alma do povo. Tem gente doente da alma. Tem gente cheia de ódio no coração. Tem gente cheia de rancor no coração. Tem gente com a alma apodrecida que não perdoa. Queridos, Deus quer curar a nossa alma.
A Bíblia não diz que aleijado não entra no céu, mas diz que mentiroso não entra. Aleijume é problema físico, mentira é problema do caráter. A Bíblia diz que feiticeiro não vai entrar no reino do céu. Agora segure essa palavra porque ela é de Deus. Na mesma lista que está a prostituição, está a avareza, está ciúme. Na mesma lista que está adultério e idolatria, está inveja, é obra da carne. E nós precisamos de cura na nossa alma. Que Deus nos liberte destas manifestações carnais que tantas vezes dominam a vida do povo de Deus. Deus quer que nós sejamos como a mulher samaritana, uma fonte que jorra vida. Amém, amados? Que jorra vida. Queridos irmãos e irmãs, eu sei que Deus cura. Cegos entrarão no reino dos céus e serão curados por toda a eternidade. Aleijados entrarão no reino dos céus e serão curados por toda a eternidade. Mas há determinados defeitos do homem que estão na sua alma. E para esses tem que haver cura aqui. É preciso um encontro com Jesus aqui. Para ser restaurado aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém, queridos? Portanto, quando a mulher diz assim: vejo que tu és profeta, mas desde pequena meus pais dizem que eu ia encontrar o Senhor no templo e eu não encontrei. O Senhor Jesus é maior que as nossas tradições religiosas. É maior que as tradições dos nossos pais. Ele não tem um endereço para nós. Ele tem uma pessoa, Ele mesmo. Amém? Um encontro com Jesus não é um encontro com a instituição. Um encontro com Jesus é um encontro com uma pessoa. E onde é que eu posso encontrar Jesus? Onde eu estiver, eu posso me encontrar com Ele. Essa é a razão da obra missionária. Sereis minhas testemunhas, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Onde tiver uma pessoa que ainda não ouviu de Jesus, a igreja precisa chegar lá. Por quê? Porque a igreja é quem é essa fonte que jorra a vida, que fala de Jesus. Então o crente precisa ir, precisa anunciar. Que Deus te abençoe, que Ele faça de sua vida como fez da mulher samaritana. Que você seja um crente sustância. Amém? Não seja um crente negligente, um crente preguiçoso, um crente meia boca, mas que você seja um crente crente, um crente que ama a Deus, que ama a palavra, um crente que sabe que se abrir a boca, Deus derrama a bênção. Por que a gente pensa que não, se o Deus promete que vai fazer? Deus quer fazer de nós uma fonte. Ah, mas eu não sei falar, mas Deus sabe. Ah, mas o que vou falar não é o que você fala, é como Deus faz chegar. E eu quero encerrar contando uma história. Isso aconteceu há 29 anos atrás. 29 anos atrás. E eu lembrei disso porque recentemente eu preguei numa igreja e essa pessoa estava lá. E quando eu contei essa história, eu via as lágrimas rolando pela face dessa pessoa. Ele não sabia da história que eu ia contar. Ele sabia do fato, mas não do que aconteceu na minha vida. Ele era meu colega de seminário. Nós estávamos num culto de manhã de capela. E ele tinha sido escalado para pregar. Ele é muito branquinho. E ele ficava vermelho assim com muita facilidade. Ele era extremamente tímido. E, além de muito tímido, ele era gago. E quando o reitor o escalou para pregar, o comentário geral entre os alunos é que ia ser um fiasco. O sujeito é tímido, ele normal gagueja, mas quando fica nervoso... E ele foi convidado para pregar diante dos colegas e de todos os professores, inclusive o seu professor de oratória, que eu me hospedei com ele aqui em Rhode Island. Ele é americano, é como um pai para mim. Ele foi meu professor e
e professor dessa turma toda, e ele estaria ouvindo. O nosso professor de homilética, que é assim um pregador que sabe expor escritura de uma forma organizada como poucos, Felício Onofre de Mário, cabeça branquinha, e ele ia pregar para essa turma toda. Eu nunca preguei nos 4 anos de seminário, mas ele foi escolhido para pregar. E todo mundo pensava assim: o pastor Elton ficou doido de chamar Osmaí para pregar. Brincadeira, Osmaí não sabe nem conversar, vai saber pregar. Mas é que Deus queria ensinar-nos naquela manhã que Ele usa a quem Ele quer, não a quem se oferece. Osmaí escolheu um texto difícil, de Ezequiel, e pregou uma mensagem que ele nunca mais pregou. Quando ele terminou de pregar aquela mensagem, não tinha um sentado. Nem o reitor do seminário, nenhum dos professores. Todo mundo com a cara no chão. Era um choro só. E ele de joelhos orando, que ele não tinha noção do que estava acontecendo ali. E Deus foi tratando com cada um que estava ali. A mim o que Deus dizia é: não confie nas suas habilidades, não confie no seu conhecimento, não confie nos seus talentos, porque eu uso a quem eu quiser usar. Por isso, irmão querido, não pense: Deus não pode me usar. Deus pode te usar. Deixa Deus ser Deus. Deus trabalha com matéria-prima que Ele conhece muito bem. O que faltar, Ele põe. Mas o que tiver só excesso, Ele também tira. Porque Ele tem que nos tratar. Deus levantou aquela mulher como uma missionária numa terra difícil, Samaria. Porque Ele é Deus. Que o Senhor te levante, te abençoe, te unja e te use para abençoar as pessoas que estão à sua volta. Não é à toa que Ele nos chama de luz e de sal. Sal dá sabor. Que a sua presença tempere a vida das pessoas. Dê para elas sentido e significado. Luz é uma metáfora que Jesus usa, porque sem luz a gente se perde. Que você seja um facilitador para que os perdidos encontrem o caminho da salvação. Em nome de Jesus e para a glória dEle. Gostaria de orar juntos com os irmãos. Podíamos ficar em pé? Senhor, nessa manhã, manhã de ação de graças, como disse o teu servo, essa nação para dar graças, mas nem sempre sabe para quem. Mas nós sabemos a quem dar graças. Nós damos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Nós damos graças pela palavra que o Senhor fala, porque ela nos transforma. Nós damos graças porque o Senhor nos conhece. Nós damos graças porque o Senhor nos usa. Nós damos graças porque o Senhor não nos desampara. Levanta o teu povo e faze do teu povo uma bênção nessa cidade. Faze do teu povo uma bênção no ambiente de trabalho. Ó Deus, que eles sejam como luz e como sal, que eles sejam uma santa e poderosa influência espiritual onde eles andarem, Senhor, por amor do teu nome, de maneira que os samaritanos dessa região possam conhecer a Jesus Cristo e possam ser salvos, alcançados para a glória do teu nome. Senhor, abençoa o teu povo com a tua paz e com a tua graça. Ajuda o teu povo a saber que lutas, adversidades são oportunidades para depender de Deus e para crescer na comunhão do Senhor. Fortalece os teus filhos, dá-lhes o encorajamento do Espírito, ajuda-os a andar no temor do Senhor, acrescenta-lhes as virtudes do Espírito, os dons do Espírito e o fruto do Espírito, para que te sirvam com propriedade, com autoridade, com alegria, e na alegria de Deus possam andar a cada passo. Faz assim, Senhor, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor. Amém.
Bible contains the mind of God, the state of man, the way of salvation, the doom of sinners, and the happiness of believers. Its doctrines are holy, its precepts are binding, its stories are true, and its decisions are immutable. Read it to be wise, believe it to be safe, and practice it to be holy. It contains light to direct you, food to support you, and comfort to cheer you. It is the traveler's map, the pilgrim's staff, the pilot's compass, the soldier's sword, and the Christian's charter. Here, paradise is restored, heaven opened, and the gates of hell disclosed. Christ is its grand subject, our good the design, and the glory of God its end. It should fill the memory, rule the heart, and guide the feet. Read it slowly, frequently, and prayerfully. It is a mine of wealth, health to the soul, and a river of pleasure. It involves the highest responsibility, will reward the greatest labor, and will condemn all who trifle with its sacred contents. Pray it in, read it through, live it out, and pass it on.